Primeiro ponto, então, e nós vamos começar agora a abrir a palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, abra a sua Bíblia. Você que está em casa também, por favor, se tiver uma Bíblia à mão, pegue agora, leia com a gente também, abra a sua Bíblia, a gente vai dar um tempinho para você pesquisar, procurar junto com a gente, e assim a gente lê todos juntos aqui. Gênesis capítulo 2, e cumprindo aqui a promessa, né, que eu falei, vamos começar pela criação, o sábado na criação. É gostoso ouvir esse barulhinho de páginas sendo folhadas, né? Muito bom. E quando o silêncio começa a imperar, a gente sabe que já encontraram o texto, né? Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, nós lemos assim, um texto escrito por Moisés, 1500 anos antes de Cristo, né? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. 1500 anos antes de Cristo, Moisés escreveu, mas esse texto aqui se refere a algo que aconteceu há mais de 6.000 anos, a criação do mundo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Além de descansar, o que mais Deus fez? Verso 2, verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, toda a obra que como Criador fizera. Quais foram as 3 coisas que Deus fez ao criar o sábado? Lembram? Primeiro, ele descansou. Segundo, abençoou e santificou. Você sabe que santificar é colocar à parte alguma coisa, né? Por exemplo, esta igreja aqui, esse templo, ele é um local santo, sagrado. Mas, essencialmente, ele é como qualquer outro lugar. É feito de tijolos, cimento, telhas, não é? A sua casa também é como templo aqui, né? Estruturalmente falando. Mas esse local foi separado exclusivamente para um fim, uma finalidade sagrada. Aqui nós nos reunimos para louvar a Deus. O sábado, essencialmente, é como qualquer outro dia. Tem 24 horas, nele chove, nele faz sol, né? Venta. Mas ele foi separado por Deus com um fim especial, para tornar esse dia sagrado, para que as pessoas que o guardam também possam buscar a santificação. A gente sabe que Deus não se cansa, Isaías 40, 28 diz isso. O Criador não se cansa. Mas a palavra Shabat, que vem do hebraico SBT, nenhuma alusão a uma emissora que tem por aí, né? É que no hebraico realmente não há vogais, então é uma quase que impronunciável, né? Mas SBT quer dizer cessar o trabalho. É como um pintor que está dando a sua última pincelada na sua obra de arte. Terminou, cessou, agora ele contempla. Agora ele se alegra com a obra realizada. Tanto é que Deus sempre disse, é muito bom o que eu fiz. É muito bom quando cria o homem e a mulher, ele diz, é muito bom, né? Ele encerra então sua criação e ele cessa a sua obra no sábado. Nem Adão e Eva tampouco se cansaram, porque não tinham feito nada, né? Eles foram criados no 6º dia e já guardaram o primeiro sábado. Não estavam cansados fisicamente, mas o dia foi separado para a celebração da criação e para um encontro especial com Deus, que descansou, dando o exemplo do que temos que fazer também nesse dia, né? Cessar a nossa obra. Agora, você sabe, uma curiosidade, né? Você sabe de onde vem qual a origem do ciclo semanal de 7 dias? Note que no Egito Antigo, o ciclo semanal era de 10 dias. Não é uma coisa assim, todos os povos aderiram a isso. Depois, claro que todas as culturas, e hoje o mundo todo praticamente adota esse ciclo, né? Mas qual a origem dele? Se você pensar bem, os demais ciclos, né, eles têm que ver com algum movimento astronômico. Por exemplo, o dia de 24 horas, o dia, ele depende de que movimento astronômico? Qual? A rotação da Terra, que leva mais ou menos 24 horas. O ano de 365 dias, arredondando, depende de que movimento astronômico? A translação da Terra em torno de quem? Ou do quê? Do Sol? Ok. O ciclo mensal depende de que movimento? Lunar. Esses cronômetros, digamos assim, né, naturais, dependem de movimentos astronômicos. Agora, a pergunta é, e os 7 dias da semana dependem de que movimento astronômico? Nenhum. Não estão associados a nenhum movimento astronômico. A origem do ciclo semanal está ligada justamente à semana da criação, até hoje. Então as pessoas, mesmo quem não guarda o sábado, talvez não tenha se dado conta ainda de que ao seguir esse costume de uma semana de 7 dias, estão também se remetendo, talvez inconscientemente, à semana da criação.
Deus preservou isso na história. 7 dias. 6, 1 de pausa. 6, 1 de pausa. E assim vai. É uma coisa interessante, né? Será que esse relato da criação, Adão e Eva, 6 dias literais de 24 horas, são realmente algo literal? Ou seria alegórico, como muitos cristãos até pensam? Não, Adão e Eva, eles são apenas um símbolo, né? Alguns acham também que a semana da criação não seria algo literal, poderiam ser, quem sabe, 6 mil anos, 6 milhões de anos, né? Eras. Será que isso é assim mesmo? Olha só, eu não vou ler esses textos, não dá tempo de a gente ler todos, mas você conhece, eu vou mencioná-los, e se quiser conferir em casa depois, fica à vontade também, né? Olha só, Êxodo 20, verso 11, esse a gente vai ler daqui a pouquinho também, ali está o próprio mandamento do sábado, e é dito que em 6 dias fez o Senhor. Em Êxodo, a reafirmação de que a criação foi em 6 dias. Depois ali em Marcos, capítulo 10, verso 6, no Novo Testamento, Jesus, ao se referir ao casamento, diz, Deus os fez homem e mulher, e ele está se referindo a Adão e Eva. Jesus, que é a nossa suprema autoridade em qualquer assunto, especialmente em teologia, ele cria, não posso nem dizer assim, cria, né? Ele sabia que Adão e Eva eram reais, porque ele os havia feito. Foi ele quem criou Adão e Eva. Então ele se refere a Adão e Eva como personagens reais. Depois em Romanos 5,12, Paulo diz que por um só homem veio o pecado ao mundo. A que homem ele se refere ali? Adão. Se isso não é real, então a história do pecado também é uma farsa, é uma ilusão, é um mito. Mas não, para Paulo, Adão foi um personagem real. Mateus 24, 37 a 39, Jesus associa a sua vinda ao dilúvio. Portanto, ele estava ali reafirmando que o dilúvio de Gênesis, o dilúvio universal, foi um evento real, não um mito, como alguns querem aí ensinar, né? Ainda em Lucas 3, 23 a 38 e outros textos mais, nós vemos as genealogias sempre começando com quem? Adão. Se Adão não foi um personagem real, Abraão também não foi. Jacó também não foi. Davi também não foi, porque eles estão colocados na mesma cronologia, na mesma genealogia ali, como personagens reais. E, finalmente, para ficarmos apenas com esses textos, Apocalipse 14, 7. Note, eu comecei com Êxodo e terminei em Apocalipse, ou seja, toda a Bíblia afirma a literalidade de Adão e Eva, do dilúvio, da semana da criação. É histórico, não é metafórico, não é alegórico. É dito em Apocalipse que Deus fez o céu, a terra e o mar, as fontes das águas, numa clara referência a Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Muito bem, os dias da criação, como eu disse, há pessoas que pensam que não foram dias literais. Há pessoas que pensam, até cristãos, que poderiam ser eras, poderiam ser, quem sabe, milhares de anos ou até milhões de anos. Mas será que, analisando a Bíblia, e a Bíblia só, a gente consegue deduzir essa ideia de que dias poderiam ser eras? Não. A Bíblia por si só estabelece realmente a literalidade do dia. Porque veja só, dia ali em Êxodo, ali em Gênesis também, é a palavra, tradução da palavra hebraica Yom, que sempre quer dizer dia literal de 24 horas. Ainda mais quando seguido de um numeral. Foi o dia primeiro, o dia segundo. A palavra para era é aeon. Não tem nada a ver com dia literal. Ali seria, assim, uma era. Além disso, lá em Gênesis você lê claramente assim, foi tarde e manhã o dia primeiro, tarde e manhã o dia segundo. Tarde é a parte escura, manhã é a parte clara. Isso é claramente uma referência muito clara a dia literal, que é, segundo a Bíblia, antecipado pela noite e depois vem a parte clara. Além disso, um outro argumento interessante, né? Em que dia mesmo foram criadas as plantas? No terceiro dia. Muito bem. E em que dia foram criadas as abelhas, por exemplo? Lá no quinto dia. Tem plantas que não sobrevivem sem as abelhas, sabiam? São os animais polinizadores. Se os dias da criação fossem 1000 anos, por exemplo, muitas plantas não existiriam hoje. Teriam se extinguido já no começo, porque não haveria tempo, né, para que chegassem os polinizadores para fazer com que elas se multiplicassem. Então, tinha que ser realmente dias de 24 horas. Se você ficar apenas restrito à Bíblia, sem elaborações de pessoas, sem interpretações de outras pessoas, simplesmente com a Bíblia, você perceberá que os dias ali são dias literais.
Não tem como interpretar de outro jeito, né?